Shalom. Eu desejo um bom dia a todos, Boker Tov. São exatamente 9 horas e 22 minutos. Eu ia filmar ontem à noite, né, mas acabei terminando de escrever o assunto de hoje. Eram lá pela 1h30, 2 horas da manhã. E preferi, né, gravar agora de manhã, já que eu estou gravando direto no micro, né, para não ter problema. E descansado, né? Tranquilo. Então nós estaremos fazendo agora a terceira parte, né? Daquele estudo que a gente vem fazendo, né? Sobre os dons, tá? A parte que nós vamos estar falando hoje é a respeito das diferenças entre dons e fruto do Espírito, tá? Porque muita gente não diferencia. Muita gente acha que dons significa também o fruto do Espírito. Não, são duas coisas completamente distintas e nós vamos, né, pela palavra de nosso Pai, procurar entender isso, quais são as diferenças, por que é diferente e o que ocasiona cada tipo de coisa. Ok? Então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por esse dia, agradecemos por estarmos vivos, agradecemos por estarmos aqui podendo falar logo cedo da Sua palavra. Agradecemos, Pai, por tudo, até mesmo por aqueles que nos atacam, porque nos deixam mais alerta, até mesmo por todas as coisas que possam não ser boas para nós no momento. No dia seguinte, elas são boas porque elas nos ensinam e porque elas nos mostram que nem todos são de nós. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então, meus irmãos, eu vou, depois de gravar, eu vou colocar o link e tudo, né? E vou mandar a apostila, né? Esse estudo começa na página 12 da apostila. Diferença entre dons e fruto do Espírito. Bom, nós vimos falando, né, na parte 2 a respeito dos dons, né? Porém, o fruto do Espírito, né, de santidade de Yahu, é diferente dos dons do Espírito Santo. Tá? Partem de Yahu, o caminho é o próprio Espírito, mas são coisas diferentes. O fruto é somente do Espírito Santo. É somente de Yahu. Ao contrário, né, dos dons, das maravilhas, dos sinais, aquilo tudo, como nós vimos que pode ser imitado, né? Os frutos não tem como. E quando uma pessoa recebe esses frutos do Pai, na verdade é um fruto que germina e gera qualidades, vamos supor assim. Você pode ter certeza que essa pessoa é de Hu, porque não existe outra fonte. Não é como os dons miraculosos, né, extraordinários, que o inimigo imita. Então, o fruto verdadeiro do Espírito Santo, né, exclusivamente para os que são chamados eficazmente, né, por Yahu. Porque, como Mashiach disse, muitos chamados, poucos eleitos. Então, esse fruto do Espírito, ele vem depois, quando a pessoa já está eleita, né? Porque, como nós sabemos, eu gosto de repetir sempre isso, existe o chamado para irmos até o Mashiach. O Mashiach escolhe ou não aquela pessoa, baseado, não sei explicar direito em quê, então não vou explicar. Não me foi dado ainda ver isso. E a pessoa então recebe o arrependimento. Quando a pessoa realmente se arrepende no coração,
Às vezes a pessoa nem percebe isso, porque quem conhece o nosso coração é só nosso Pai, nem nós conhecemos, né? Aí ele recebe também a fé. E essa fé é uma fé que o leva não só, como nós estudamos sobre a fé outro dia, né? Não só esperar por aquilo que não se vê, como também nos leva a ter fé em Yahushua. Nos faz aguardar a volta dele para iniciar o milênio. Então são esses aqueles, né, que o Mashiach fala que vão ter uma nova natureza, um renascimento pela regeneração do Espírito. Em Tito, na carta a Tito, né, do Ravino Shaul, nós lemos o seguinte no capítulo 3, os versículos 3, aliás, os versículos 5 ao 7, no capítulo 3, nós lemos assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Observe, ele não está dizendo que não é para fazer obras. Ele está dizendo que não é pelas obras de justiça que nós tenhamos feito. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito de Santidade, que abundantemente ele derramou sobre nós a pedido de Yahushua HaMashiach, para que, sendo justificados pela sua misericórdia, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então percebem? A lavagem não é batismo. A regeneração é o espírito, é o fruto, é a volta de 180 graus que nós damos na nossa vida. Essa volta pode levar a sua vida inteira. Sabe, tem pessoas que acham que porque fulano serve, é um servo, ele já é regenerado. Não. Nós temos que lembrar que a regeneração final será quando nós recebermos, ou por causa da ressurreição, ou por estarmos vivos naquele dia. Então nós vamos receber um corpo incorruptível. Aí nós seremos totalmente regenerados. Seremos como o Mashiach disse a Nicodemos. Nós estaremos renascendo. Tá? Então essa de dizer que existem pessoas renascidas hoje, na cristandade se usa muito, né? Eu sou salvo, eu sou renascido. Isso não existe, né? Nem está salvo, nem é renascido. O Mashiach não diria que teria que perseverar até o fim para ser salvo. E as pessoas acham que estão salvas só porque disseram eu aceito. Então, somente aquelas pessoas que têm o interior mudado, ou seja, que vai sendo regenerado, podem ter o fruto da nova natureza santa que o Espírito de Santidade de Yahu nos traz. Então observem, o fruto do Espírito ele começa a brotar no coração do homem, às vezes anos e anos depois que ele foi chamado, que ele teve fé, que ele está crendo, que ele está praticando as obras, né, da fé. E de repente ele começa então a modificar o seu interior. Pelo fruto do Espírito, né, Santo, ser somente de Yahu, não tem como imitar. Yahushua ensinou que conhecemos uma árvore pelos seus frutos, não é isso? Em Mateus 7,20, ele diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Observe, Tiago ensinou a mesma verdade, dizendo que de um mesmo manancial não vem água doce e amargosa. Lá em Jacob, Tiago 3,11, né, ele diz assim:
Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Observem, a figueira, ela não produz azeitonas, nem a videira figos. Isso nós encontramos em Tiago 3,12 e Mateus 7,16. Então, os dons extraordinários, eles podem ser exteriorizados até por incrédulos, como nós vimos no estudo passado. Mas o fruto do Espírito vem somente por intermédio do Espírito Santo e parte diretamente de Yahu. E quem produz isso no coração do povo é o próprio dono do povo, Yahu. Não tem como imitar isso. Veja, nós temos a instrução na palavra que devemos provar todo o Espírito, né? Lá em Ahuhanan Aleph, 1 de João 4:1, nós lemos assim: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Hu, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Observe, isso foi dito no primeiro século, nos anos 90 do primeiro século. Então a prova não é pelos prodígios que podem ser manifestos, pelas profecias que podem ser declaradas, pela companhia que alguém pode ter ou pelas curas que podem ser efetuadas. A prova de que alguém realmente é de Yahu é pelos frutos. E esses frutos não é sabe, aquela cambada que segue aquela pessoa. Não, os frutos são aquilo que a pessoa cultiva na vida dela em termos de regeneração. Isso leva muito tempo. Mas você pode observar. O fruto correto é uma vida dirigida pela palavra de Yahu, em todos os sentidos. Nós lemos lá em Ahuhanan Aleph, 1 de João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, o seguinte: Nisso conhecereis o Espírito de Hu. Todo o Espírito que confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne, ou seja, nasceu como homem, é de Hu. E todo Espírito que não confessa que Yahushua HaMashiach veio na carne, ou nasceu como homem, não é de Hu. Mas este é o Espírito do anti-Mashiach, do qual já ouviste falar que há de vir, e eis que já está no mundo. Percebem? Então, tendo uma vida conforme essa doutrina, em espírito e verdade, é prova suficiente que alguém é de Yahu. A vida obediente à palavra de Yahu será uma vida em conformidade, né, ao obediente filho do homem, Yahushua. Veja, ele não é o nosso modelo. A única forma de nós podermos imitá-lo, de nós podermos seguir os seus passos, é ser obediente à palavra de Yahu. Aí nós estaremos em conformidade à forma que Yahushua viveu. Então, essa é uma prova divina que alguém é de Hu. Veja, em Romanos 8:29, Shaul diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Yahu, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verdadeiramente pelos frutos, então, nesse caso, né, e não pelos dons extraordinários, os verdadeiros Yashurum, né, israelitas, os verdadeiros membros do povo, da nação,
né, que na palavra nós encontramos escrito Israel de Deus, mas que na verdade significa Ashuru de Hu, né, é que serão conhecidos. Eu torno a repetir Mateus 7,20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que entender o seguinte, que pela possibilidade de os dons extraordinários serem manifestos até pelos incrédulos, ou seja, não provindos, né, de Yahu, e pela singularidade do fruto do Espírito Santo ser somente com os em Yahu, com os que estão, né? Eu esqueci aqui, tá vendo? Com os que estão em Yahu, nós podemos destacar uma grande diferença dos dons extraordinários do fruto e do fruto do Espírito Santo. Podemos concluir também que o fruto do Espírito Santo é mais excelente do que os dons extraordinários. Observe o que Shaul fala em 1 de Coríntios, capítulo 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Percebe? Os melhores dons. Nós vamos ler aqui o capítulo 13 inteiro de 1 Coríntios. Diz assim, 1 de Coríntios, né? 13, 13. Começa assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Veja, as pessoas levam isso literalmente como se Shaul houvesse falado a língua dos anjos. Shaul falava assim muitas línguas. Shaul era uma pessoa letrada. Shaul era uma pessoa que tinha muita cultura. Agora, ele dizer, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, né? Seria a mesma coisa do que eu dizer, por exemplo, mesmo que eu tivesse jogado que nem o Pelé, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Vocês estão me entendendo? Ele diz, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, conforme o Mashiach diz, né? E não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Observe, aqui ele está falando que eles estavam escrevendo os livros da Aliança Renovada. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos, em parte ensinamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando fechasse todo o conteúdo necessário à palavra do nosso Pai, o que era em parte seria aniquilado, porque então não haveria mais a necessidade de profetizar, não haveria mais necessidade da ciência, porque estaria tudo escrito. Haveria sim a necessidade
da ajuda do Espírito de nosso Pai, para que nós pudéssemos compreender aquilo que já estava escrito. Observe o que ele diz aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, quando nós começamos no caminho, nós vamos aprendendo o beabá. Então, é como se nós fôssemos uma criança, um menino. O menino não nasce sabendo tudo. As pessoas vão juntando conhecimento, sabedoria em sua mente. E quando essas pessoas são chamadas por Ru, aí então elas vão crescendo com isso tudo. Porque eu conheço muita gente que tem muita sabedoria, muito conhecimento, muita inteligência, mas é vulgar. Porque não adianta a sabedoria, não adianta a inteligência, não adianta o conhecimento geral, se não existe por detrás a intenção correta. Então ele diz, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, quando ele começou a enxergar verdadeiramente, quando o Pai abriu os olhos dele, quando foram tiradas as escamas dos olhos dele após ele ter tido a visão de Yahushua, né? Ele começou a enxergar e entender aquilo tudo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, mas da forma correta. E a cada dia, por intermédio do Espírito, ele foi crescendo até se tornar homem. Então ele acabou com as coisas de menino. O que ele quer dizer com isso? Que lhe fora necessário, sim, que ele tivesse línguas, que ele tivesse dons de cura, que ele tivesse dons de profetizar, para que ele pudesse estar tanto ele mesmo crescendo em crença, em verdade, em fé, como mostrando aos demais que realmente ele partia de Yahu. Ele era um emissário. Mas quando completou-se, que isso ocorreu no ano 98, ele diz, tudo cessaria. Por quê? Porque ele acabou com as coisas de menino. Aí ele já era um adulto. Aí ele tinha que pôr em prática. Aí ele tinha que simplesmente dar sequência, né? Embora ele já estivesse morto nos anos 90. Ele diz assim, porque agora vemos por espelho, em enigma. Porque é o que nós vemos hoje. Por mais que nós podemos, em certos assuntos, ter um conhecimento, ter uma visão correta, e o Pai ir ampliando essa visão e ir nos ensinando, nós ainda vemos como que por espelho, em enigma. Ninguém pode dizer que sabe tudo sobre algum assunto. Aí ele diz, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. Porque chegará um momento, isso já no milênio, sei lá, no ano 500 do milênio, onde todos nós teremos realmente o conhecimento das coisas. E no 13, ele deixa claro, veja, isso aqui era ano 64. Ele diz assim, agora pois, agora, no momento em que ele estava escrevendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o amor. Vamos relembrar, nós falamos que a fé era você crer naquilo que você não via. A esperança era aguardar por coisas que você não tinha certeza. E o amor é você praticar aquilo que você aprende de nosso Pai.
No momento em que o Mashiach chegar, a nossa esperança pela volta dele termina. Você não vai ter esperança por algo que você já tem na sua mão. A nossa fé, pela remissão dos nossos, né, pecados e por nós sermos transformados, também desaparece, porque nós já estaremos. Aí ele diz, mas entre esses três, o maior é o amor. Por quê? Porque aí durante a eternidade nós iremos estar agindo de forma amável com todos. Nós vamos ser como nosso Pai. Nosso Pai é amor, conforme disse Yahushua HaMashiach. Concordam comigo? Eu vou parar aqui. Eu estou com muito medo com essa questão do som, né? E prejudica o estudo quando não dá certo. E prosseguirei a gravação com a parte 3B. Ok?